Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Hugo Rogério, sou Head de suporte aqui do Alçafácil, também sou arquiteto e urbanista e hoje eu vim mostrar as principais vantagens de você estar utilizando o nosso plugin OF Hidráulico. Vou mostrar algumas diferenças, alguns ganhos, como você pode aumentar a sua produtividade dentro do nosso plugin. Então vamos lá? Primeiro passo, uma coisa muito importante que é o intuito da metodologia BIM é informações. Hoje o Revit ele não traz informações suficientes dentro das nossas famílias de hidrossanitária, água quente, água fria. E uma das principais vantagens de você usar o plugin é que você pode inserir de forma bem simples essas informações. Com essa parte de gerenciamento de peças, nós podemos catalogar cada elemento que nós estamos utilizando dentro do nosso projeto e com isso o próprio plugin vai inserir informações que são bastante importantes para o nosso cálculo de pressão, nossa modelagem, isso facilitando mais ainda a nossa vida. Então você consegue colocar categorias, peça de utilização, que no caso aqui tem uma subdivisão de pia, lavatório, joelho, conexões, caixa d'água, aquecedores. Então tudo isso você consegue colocar de forma bem simples para você estar inserindo essas informações dentro do projeto. Após atualizado, ele já vem Após atualizado, ele já vem para dentro do seu projeto. Eu vou pegar aqui uma informação, pegar um ponto de consumo. Com isso, o plugin coloca parâmetros onde você pode estar modificando o FH, cota nominal, diâmetro mínimo, peso, pressão máxima, pressão mínima. Isso tudo você pode estar colocando de acordo com o seu projeto. Ele já traz um padrão e isso você consegue fazer de forma bem mais rápida com o plugin. Sem o plugin, você teria que pegar cada peça, inserir cada parâmetro manualmente e assim você ia demorar horas e horas, dependendo do tipo de parâmetro, parâmetro de tipo ou parâmetro de distância, você não consegue fazer isso de forma bem mais rápida. Existem outras maneiras também de você estar fazendo, como até mesmo com rotinas, com o Dynamo, mas você precisa ter um conhecimento do Dynamo para você conseguir fazer isso de forma clara e precisa. Com o plugin, você consegue fazer isso de forma bem mais simples. Então, essa é uma das primeiras vantagens que você pode estar usando. Outra vantagem também, que é uma coisa que quem trabalha com hidráulica tem bastante dificuldade, às vezes, pelo modelo, pela visão, até de ter uma visão 3D, um corte, a gente tem que abrir, às vezes, várias visões, né, para conseguir conectar elementos. Né? Então, por exemplo, esses elementos eles são os pontos de consumo. Eles têm que estar conectados, né, com o T, a curva, o joelho, para poder o sistema entender que ali vai ter um consumo, né? Então ele coloca aqui as informações de quanto é a pressão mínima, a pressão máxima e quanto vai ser de consumo. E com isso, para me fazer com o Revit, eu tenho que vir aqui, colocar manualmente, às vezes não está na mesma altura, eu tenho que abrir um corte, eu tenho que fazer a conexão. Se ele não pegar a conexão de forma bem mais simples, ele não faz. Mesma coisa se dá quando a gente está com um tubo, né? Por exemplo, uma conexão. É mais fácil eu criar um outro tubo na diagonal, apagar ele e deixar só a conexão que o Revit faz automaticamente, mas com o plugin a gente consegue fazer de forma bem mais simples. Por exemplo, conectores. Eu venho aqui, conector, conectar, coloco o meu ponto de referência e coloco o elemento que eu quero conectar. Automaticamente ele já vai trazer. Mesma coisa para o ponto de consumo, ponto de referência e consumo. Viu que ele já saiu a tag de informação que estava faltando conexões, ele já colocou e já conectou meu elemento. Então tem a parte de conector que ele facilita essa integração e essa ligação dos elementos dentro do projeto. Tá? Vamos lá para outra informação muito importante. Dentro do nosso projeto hidráulico, nós fazemos toda a ligação de tubulações, vamos fazendo as ramificações e colocando os conectores. Só que tem um porém. Geralmente a gente não liga quando a gente tem que pegar um tubo muito grande, né, e fazer a conexão entre eles. A gente faz direto. Vou dar um exemplo aqui, eu vou apagar, conectar aqui, fazer nesse elemento aqui. E a gente sabe que comercialmente não tem um tubo desse tamanho, tá? Geralmente vendem de 3 a 6 metros, dependendo do material, e você não consegue comprar acima de 6 metros, 10 metros de tubo, 15 metros, não. Não tem como. Então, por exemplo, esse daqui
Ele está com uma metragem de 12, ó, 12,5. Então, você ia ter que cortar. Geralmente a gente faz isso no trim, né? No corte, no Revit, a gente já faz uma ligação, chega na família, vem aqui editar tipo, já coloca aqui editar, aonde a gente vai cortar, segmentar, o que que ele vai colocar na junção. Então a gente consegue fazer isso dessa forma dentro do Revit. Porém, a gente não tem a exatidão de onde vai ficar. A gente pode cortar um pouco a mais, um pouco a menos, que a gente queria colocar 3 metros ou colocar 6. Então a gente não vai ter essa precisão. Com isso, aqui dentro do plugin UF hidráulico você tem uma união entre tubos, que você configura para os tipos de tubulação que você tem no seu projeto, qual vai ser a união e quantos metros vai ser, de 3 ou 6 metros. Quando você dá um OK, já está configurado, vem em união entre tubos e automaticamente ele já vai fazer em todo o seu projeto onde precisa de união, tá? Então, por exemplo, aqui ele já colocou uma união, já conseguiu colocar de forma bem mais simples. Então, todo projeto onde houver uma necessidade de colocar uma união, ele vai fazer. E todos os tipos de tubulação, esgoto, água quente, água fria. Então, você configura de acordo com a sua tubulação. Isso é uma vantagem, tá? E você tem um ganho muito grande na sua produtividade, que você não precisa se preocupar em não fazer isso, que automaticamente o plugin faz. Vamos lá para uma vantagem que eu acredito que seja um dos maiores pontos do nosso plugin, que é na parte de esgoto. Pegar aqui uma visão, bem mais uma planta baixa. Geralmente, quando a gente vai fazer esgoto, nós temos que colocar o caimento, né? Temos que colocar uma inclinação. Então, isso, às vezes, nós perdemos a altura dos elementos, né? No caso, a gente tem que colocar o caimento correto, a inclinação. Temos que ver onde vai começar, onde vai iniciar. E isso dá muito, muito trabalho no Revit, porque às vezes a gente não consegue fazer uma conexão exata. Principalmente em elementos que têm a junção, que tem que ter uma certa altura e a junção, querendo ou não, tem que ficar um pouco inclinada. Então isso dificulta muito a nossa vida. E o plugin ele vem justamente para estar auxiliando. O F-hidráulico consegue fazer toda essa inclinação automática para você. Você simplesmente vai projetar da maneira reta, plana, não precisa se preocupar com essa parte da inclinação e depois o plugin vai estar lhe auxiliando. Primeiro passo, você vem aqui, você vai configurar como você quer a inclinação. Por exemplo, esgoto primário. Venho aqui, novo, vou colocar aqui meu tubo de 100, vai ter uma inclinação de 1%. Meu tubo de 50 vai ter uma inclinação de 0,5%. Meu tubo de 40, 0,5% também, assim eu posso colocar todo o meu catálogo, tá, de inclinações. E vou dar um OK. Com isso, eu venho depois de corrigir a inclinação, seleciono todo o meu projeto onde eu quero trabalhar nesse primeiro momento, ó, faço uma caixa de seleção, ele só vai selecionar o que é de esgoto. Você pode ver que eu peguei outros elementos aqui e ele não selecionou. Vou em concluir e automaticamente o plugin já vai fazer toda a ligação para mim, tá? Então ele já vai fazer toda a inclinação, já vai ajustar a altura dos elementos e vai deixar tudo conectado, onde eu não vou ter nenhum elemento desconectado para não complicar na parte do cálculo, tá? Então ele já vai reconhecer o diâmetro e a inclinação correta de cada um. Isso facilita muito, porque não temos que preocupar para fazer isso já inclinado, que dá um trabalho muito grande. Você tem que colocar na altura correta, tem que pegar e já deixar o próximo elemento que vai receber, às vezes não bate, porque tem um desnível, então tudo isso é bem complicado e o pessoal que trabalha aí com o projeto hidrossanitário tem uma dificuldade, né, e dá muito trabalho fazendo isso. Então, o outro ponto que é bastante importante, que é a parte de corrigir peso e pressão, que é justamente onde a gente vai calcular o nosso sistema de água quente e água fria. Quando nós estamos projetando, o Revit ele vai colocando peso para cada elemento automaticamente, sem entendimento nenhum de cálculo. Geralmente hoje a gente usa a rotina em Dynamo, sem quando a gente não tem auxílio de plugin. E a mesma coisa, o Dynamo a gente requer um conhecimento avançado do software de programação visual e caso dê algum problema, a gente tem que recorrer a pessoas que entendam até onde a gente comprou essa rotina. Então ele tem um pouco dessa dificuldade.
Então, ele já coloca aqui a pressão, eu venho corrigir pesos, ele já vai corrigir de acordo com cada ponto de consumo, com cada saída de caixa d'água, de bomba, de todos os elementos que estão no Revit. Então, isso já vai trazer uma agilidade na hora de você estar calculando o seu projeto. Depois dele ter corrigido os pesos, eu venho em pressão. Clico nos meus elementos, botão direito calcular, sistema calculado, botão direito mostrar detalhes. Ele vai mostrar toda a tabela com todos os meus elementos. Sistema, trecho, peso. Ele vai mostrar vazão, diâmetro nominal, diâmetro interno, diâmetro mínimo. Então tudo isso ele vai mostrar e no final ele me dá um status de como está o meu sistema. Se ele está ok, se está pressão suficiente, tá? Se tem pressão máxima que está ultrapassando, ele também demonstra e ele mostra o sistema para mim todinho. Ó, numa caixa d'água, apertando o espaço eu tenho aqui o elemento, ele vai mostrar trecho a trecho desse meu sistema, desse meu trecho, e eu consigo verificar aonde eu estou tendo essa perda muito grande de carga. Então, por exemplo, eu tenho aqui, já começa a perder e começa a ficar uma pressão negativa, e assim sucessivamente. Então, com isso eu consigo vir botão direito do mouse, selecionar no Revit, ele vai selecionar o elemento para mim, que é todo esse trecho, ó, da caixa d'água, e eu consigo vir fazendo ajuste, né? E aí vai o nosso trabalho como projetista, colocar ajuste, como por exemplo, uma bomba mais forte pelo comprimento, fazer um outro trecho, colocar outros pontos. Então tudo isso vai de acordo com o nosso projeto. Então tem várias maneiras de a gente estar trabalhando e conseguir estar fazendo esses ajustes, tá? Essa tabela também eu consigo exportar ela para o Excel. Aqui, deixa eu voltar. Para a gente colocar no nosso projeto. Ó. Excel, selecionar no Revit, peças de utilização. Tudo isso tem vantagem na hora de a gente estar trabalhando com o plugin OF hidráulico. Além de você conseguir criar colunas de forma bem mais rápida, colocar tag em tubos de forma bem mais simples. Então, você consegue fazer essas ligações, criar tubo entre conectores na hora de fazer uma alteração. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu vou apagar esse elemento. Eu posso vir aqui, criar tubo, seleciono os elementos, vejo qual é o tipo de água, aqui é água, tubo marrom, água fria saudável. Venho, ele já coloca o tubo. Se fosse no processo normal do Revit, eu tinha que abrir uma vista, um corte, geralmente, ou até mesmo apagar tudo para fazer novamente. Então, temos essas vantagens de estar trabalhando com o plugin. Além de, na hora de você começar seu projeto, você tem que pegar todas as pranchas, colocar todo o arquitetônico, às vezes colocar nível. Então, isso também o plugin faz. Você consegue fazer com importar a configuração de projeto e já trazer todas as configurações do projeto arquitetônico, tanto os níveis como também ambiente, para dentro desse projeto. Isso é uma das facilidades que o plugin dá para a gente. Então, pessoal, esse foi um vídeo explicando as principais vantagens de você usar o plugin OF hidráulico e nós estamos aqui do Nossa Face com total disposição para mostrar muito mais para vocês. Estamos aqui com a equipe de suporte, a nossa equipe de venda, onde vai mostrar todas essas vantagens, vai mostrar a melhor maneira de você estar trabalhando com o seu projeto. Desde já, muito obrigado e até a próxima.